Irmãos, eu sei que está um pouquinho agitado, né? Acho que é muita criança, muita movimentação, mas nós estamos aqui, amém? E nós temos que aprender a fazer isso assim mesmo e prestarmos atenção. Então, antes de começar o culto, eu quero orar pela tua vida, pela minha vida. Minha esposa hoje está pregando lá em Avelar, na Igreja Batista de Avelar, né? Mas eu quero orar por nós. Quero orar para que a nossa palavra não seja meras letras, palavras escritas, mas que a palavra de Deus na nossa vida seja alguma coisa que funcione, meu irmão. Quantos estão ouvindo? Diga assim: eu preciso que a palavra funcione na minha vida. Não pode ser só uma coisa que eu penso, que eu ouço, que eu escrevo. Esse negócio tem que funcionar, amém, amados? E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais de como fazer funcionar isso com Deus. Amém, amados? Feche seus olhinhos um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por o que o Senhor está fazendo na igreja, na terra. Obrigado, Deus, porque nós não somos melhores, piores, diferentes, não somos mais famosos, menos importantes. Nós não somos uma igrejinha aqui em cima do monte, nós não somos uma igrejinha na cidadezinha interior, nós somos parte do teu reino, Pai, do teu povo. E isso nos torna muito maiores para ti. Por isso, nessa noite, ó Deus, abre os nossos ouvidos de ouvir, desfaz, ó Deus, todo juízo, julgamento que atrapalham a gente a aprender a palavra do Senhor. Leva-nos para a revelação e não apenas para o logos da escrita, mas para, ó Deus, uma revelação do entendimento de que a palavra do Senhor é para ser vivida de geração em geração. E todos que querem isso, digam amém. Amém. Aleluia. Das boas-vindas a todos os visitantes, boas-vindas. O Pequeno Avido, o Tela Crente, na sexta-feira, não vai acontecer. Amém, queridos? Nós íamos fazer e houve uma dispersão de organização e aí não rolou. Então, não venha sexta-feira para o Tela Crente, porque não vai rolar. Deixa para o mês que vem e a gente vai fazer uma coisa mais organizada pelo governo. Amém, amados? Eu quero começar hoje a palavra. Quantos leram a devocional hoje? Quantos leram a devocional hoje? Salmo 100. Sim, senhora. Não, irmão, então está errado o teu boletim. Não, senhor. Não. O de você está errado. Só o meu que está certo. Que dia é hoje, querido? 28. Hoje é dia 24. Então diz para o teu irmão: Deus quer falar mesmo contigo então, cara. Que ele fez o pastor ler a devocional do dia 28 no dia 24. Então sabe o que é isso, irmão? É porque Deus quer mudar algumas coisinhas na nossa vida, amém? Seja como for, o Salmo 100, que você vai ler dia 28, ele fala algo tremendo, ele fala de geração. Eu estava conversando com a minha mãe e falando um pouco sobre isso e descobrindo a genealogia da nossa família, da onde vem, da onde vai, e nós falamos muitas coisas. Na verdade, a minha mãe, ela tem a bisavó da minha mãe, que veio lá da Rússia, da Suíça, daqueles lugares de lá, que eu já falei vários países muitas vezes, mas é por lá do leste europeu, lá do norte europeu, sei lá. Então o que acontece? Eles vieram trazendo as suas tradições para o Brasil, né, e se instalaram lá no Espírito Santo, mais especificamente na cidade de Domingos Martins, né, por aquela região ali. E ali os pais da minha mãe, né, se conheceram, né, o pai dela era cristiano, vaiante, né, e a mãe é Matilde. Aí o nome, não me pede para falar o nome, que é quase um palavrão falando, eu não consigo falar o nome todo, mas tudo bem. E aí foram dando origens. Então a avó dela já veio, chegando no Brasil, já se tornaram luteranos e praticaram a religião luterana, e assim foi vindo de família, de geração em geração. Veio para a mãe dela, que é no caso da minha avó,
né? Então a minha bisavó luterana, minha avó luterana, minha mãe luterana, e isso vem chegando. Então eu queria ler esse contexto aqui, queria até chamar minha mãe aqui rapidinho. Flávio, está ocupado aí? Então, ajuda aí, Flávio, vem aqui ajudar aqui, me ajuda aqui. Trabalha, filho, trabalha. Celso, isso, Celso e Flávio, 2 agora. 2. Não precisa carregar no colo, não. 2 bombeiros, irmão, quer dizer, mas não apague o fogo da minha mãe, não, que ela está no fogo. Isso. Isso ela não vai, pode ficar aqui. Aleluia, ainda está nova ainda, um brotinho. Abracinho, obrigado. Depois eu chamo vocês de novo para pegar de volta, tá? Então, queridos, veja bem. Então, vou repetir. Aí veio a minha bisavó, que a avó dela veio lá da Rússia, né? Lá da Áustria, e aí chegaram no Espírito Santo, aí a avó da minha mãe se tornaram luteranos e vieram trazendo a sua tradição religiosa na igreja de confissão luterana. Todos conhecem a história do Lutero, que foi a igreja que rachou, né, com a igreja católica, e ficaram ali anos nisso. Depois veio a minha avó, todos os dias ia na igreja, lá no Espírito Santo, na pracinha, lá a igreja luterana tem sino, e toca, e é um espetáculo. Eu amo aquele negócio, sabe, do sino tocando na cidade interior, eu acho lindo. E lá é assim, lá na igreja luterana. E aí veio minha mãe, continuou e nos ensinou esse caminho, entendeu? Aí eu quero ler o Salmo para você entender o contexto que está aqui. Fica tranquilo aí, tá, irmão? Não desmaia, não. Pode botar a mãozinha no púlpitozinho, para apoiar. Isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Exatamente o que o Bernard falou na canção. Entrai pelas portas deles com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai a Deus e bendizei o seu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Posso ouvir um amém aqui? Então aí chega a minha mãe ali, não precisa cadeira não, ela já vai ter a participação dela. Chama mais forte, me chama. Oh, já vou indo agora. Nós ensaiamos a tarde toda essa parte. Então, aí veio a geração da minha mãe, como estão ouvindo? Aí está cá o Pedrão, né? Não andei muito nos caminhos que devia ter andado no começo, não foi meio bagunçado eu, mas Deus, porque foi Ele que me fez povo dele, não é minha mãe. Quantos estão ouvindo? Aí me chamou e eu aceitei. Aí, da geração da minha mãe veio a minha geração, e aí agora eu tenho uma outra geração. Queria chamar, pena que meus filhos hoje estão, um no Rio, a Tamara está com dor de cabeça, mas a Érica está aqui representando, aleluia! Minha esposa também não está aqui, mas ela está em espírito, que Deus abençoe ela lá na Batista. Aí veio a Érica. Érica, vem. Não, Maria não, segura ela aí. Segura aí, Flávio. Peraí. Tu é outra geração, menina. Agora eu quero ver tu lidar com isso. Isso. Olha só que interessante. Ô, papai, hein? Deu mole, hein? Aí, olha só. A bisavó da minha mãe, depois veio a avó dela, veio a mãe dela, veio ela, veio eu, agora vem a Érica. Só que a Érica casou. E essa geração se estendeu para a vida do Bruno. Vem cá, o Zé Ruela, vem o Rafael, que Rafael também aqui, representando a Tamara, vem cá. Deixa aí as crianças, não. Não pode, gente, não pode. Pode. Tá, Rafa, então segura aí, Rafa, que aí você entra com ela representando. Fica aí. Aí veio pode deixar até por aí o bichinho. Então vai. Não. Depois o Flávio vai fazer essa parte com o dedo bom aí. Deixa aí, sobe, meu filho. Então, olha só. Então, a Bíblia acabou de dizer, ele é bom e a sua benignidade vai de geração a geração. Aí tá rolando aqui, ó. Aí tem aqui a Tamara, tem o Rafael,
tem a Jaqueline, tem o Felipe, que está nos Estados Unidos, com a Camila. Olha só, o que é que Deus vem fazendo, geração em geração. Só que não parou aí não, agora veio os netos também, os meus netos, os bisnetos dela, o tataraneto da minha avó, aí vieram. Aí chega aí agora, vem o Rafa, meu irmão, tataraneto. O Bruno, ajuda com o carrinho, meu irmão. Ô, bombeiro, tá dormindo, bombeiro? Cuidado. Olha só. Ai, meu Deus, hein? Olha o dedo. Isso. Então, olha só que coisa linda. Quando estão olhando aqui para cá, o que vocês estão vendo aqui não é um privilégio meu, irmãos. Deus falou isso para todas as pessoas que o servem em toda a terra. Eu e a minha casa servirão o seu, eu vou fazer, eu estou prometendo. Talvez você esteja hoje olhando aqui, mas não foi sempre assim não, irmãos. A minha mãe chorou muito comigo, como diz a tia Lida, muitas lágrimas comigo. Por quê? Porque eu me desviei. Até os 15 anos eu era um exemplo na escolinha dominical e tudo, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas porque foi Deus quem me chamou e usou a minha mãe, que manteve a posição dela no chamado de Deus. Hoje eu estou aqui, por causa de Deus está aqui, as minhas filhas estão aqui, o meu filho hoje é um pastor, os meus genros estão aqui, aleluia, glória a Deus, a minha nora está aqui e eu tenho 5 netos no caminho do Senhor. E eu quero crer que eu ainda vou ser igual a minha mãe, de ver os seus bisnetos na casa do Senhor. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? Estão dispensados, irmãos. Ô, bombeiro. Olha, bombeiro, trabalhar. Vem, mãe, vem. Quer cantar alguma coisa? Tudo bom. Já virou popular, já está gostando do altar. Não queria subir de jeito nenhum. Agora já está querendo dançar, cantar, calma. Não estou dando oportunidade hoje. Veja bem, queridos. Quando ele diz isso aqui, eu vou repetir para você ficar ligado, que você estava prestando atenção em outra coisa. Ele diz aqui, olha: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. O que é a verdade? É a palavra, o que Deus falou está escrito, Deus não revoga os atos que Ele determinou. Então veja bem, aqui tem um decreto estabelecido no qual a gente pode confiar. Deus nos chamou, não é mérito meu estar aqui, não é mérito da minha mãe estar aqui, mas porque ela ouviu a voz de Deus, porque depois eu ouvi a voz do Senhor, agora eu passo para os meus filhos, que passam para os seus filhos, que passam para os filhos dele, e aí a palavra do Senhor se confirma. Talvez você esteja olhando para mim e fica assim: poxa, queria que a minha casa também fizesse isso. Querido, não tem queria, não, eu quero. Quantos estão ouvindo? Diga comigo, eu quero. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se tu vai ser pastor, se tu vai ser evangelista, se tu vai ser obreiro, se tu vai ser cantor. Isso não é isso que importa. O que importa é a gente fazer o que Deus chamou para a gente fazer. E tomar posse disso é fundamental, querido. Mas como eu falei no início, o pior de você não ser um cristão é você ser um cristão que não desfruta aquilo que Deus te deu. Não se apropria daquilo que Deus te deu. Queridos, se você... Eu sei hoje de pessoas que estão passando luta com seus filhos. A minha mãe passou muita luta comigo, irmãos. Eu usei droga 20 anos, eu fiquei na farra 20 anos, eu não queria nada com a igreja. 20 anos. Eu fiquei muito distante dos caminhos do Senhor. E mais uns 20 com 15, 35, 9 fora. 35, eu tenho 57, 20, é mais ou menos isso. Tenho 24, vamos de 2, menos 1. Presta atenção, irmãos. Talvez você está olhando para a tua família com um olhar errado. Sabe como é que você está olhando, às vezes, para a sua família? Com os olhos naturais, com as dificuldades que você está enfrentando, com a leseira que o seu filho está vivendo, com a apostasia do seu marido, da sua esposa, com a dificuldade que você tem dentro da sua casa, ou com o seu genro, ou com a sua sogra, ou com o seu sogro, ou com a sua sogra. Queridos, não olhe por aí. Se você olhar por aí, você vai parar. Tu está aqui me ouvindo? Quantos estão me ouvindo aqui? Então, meu irmão, Deus vai contar contigo. Porque Ele não pode contar com o outro que não está ouvindo. Aí você fica, queria tanto que ele estivesse, ela estivesse, alguém estivesse ouvindo. Não, é você que está ouvindo.
É você que vai ter que pegar essa palavra e se apropriar dela. Por isso que eu estou dizendo, algumas pessoas são crentes, estão na casa do Senhor, mas não estão desfrutando a liberdade dada por Deus. E essa é a minha primeira pergunta hoje. Como é desfrutar da liberdade dada por Deus a nós? A minha mãe, ela estava na linha da linhagem, entendeu? Mas ela não pôde me salvar. Quem me salvou não foi minha mãe, ela estava na linha da linhagem, na posição. Eu não salvo os meus filhos. Eu estava na posição. Muitas vezes o culto estava comendo lá na varanda e eu via meu filho Felipe lá atrás assim, querendo ir para o centro de Miguel Pereira, muitas vezes, muitas, mas porque eu criei na palavra do Senhor e me mantive firme ali, e eu nem me manter firme, eu fiquei, e aí, está com Jesus? Olha lá, hein? Olha o inferno, hein? Não, eu fiquei na posição, descansar no Senhor, esperar em Deus, como a Jaque agora, esperar em Deus, vai acontecer. Ah, mas ela está namorando, ela está fazendo coisas que não devem. Amém, irmãos, é ruim, eu gostaria que não acontecesse, mas eu confio em Deus. Deus vai chegar na hora. Deus vai chegar na hora. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Deus não se atrasa, a benignidade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Sabe o que significa? Aquilo que Ele falou que se encontrar alguém que acredite. Eu não posso crer pelos meus filhos. Os meus filhos não podem crer pelos seus filhos e, consequentemente, pelos meus netos. Cada um vai dar conta de si mesmo, irmão. Igreja não é lavagem cerebral, onde a gente tem que todo mundo levantar a mão junto assim, agora assim, e depois dar uma rodadinha. Tudo isso é muito bonitinho, mas isso não garante tu sair daqui acreditando no que a palavra diz a teu respeito. Ser cristão não é participar de rituais. Vou fazer um monte de coisa na igreja. Ser cristão é viver a palavra de Deus como Cristo. Na verdade, a origem da palavra é pequenos cristos. Assim começou o cristianismo, eles eram chamados de cristinhos. Ah, lá vão os cristinhos, porque eram pequenos cristos, gente que seguia Cristo, gente que parecia com Cristo, gente que imitava Cristo, gente que queria fazer parecido com Cristo. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Então talvez você hoje está aqui, por um acaso você caiu aqui hoje, e você está ouvindo isso, e talvez você já comece a checar dentro de você, por que eu não posso ser isso? Pode! Ah, não sei se dá para mim, então não vai dar. Assim como eu penso, assim é. Se eu ficar dizendo, não dá, é muito difícil, pastor, lá em casa não dá. Então, qual é a resposta que eu tenho para você? Assim como você pensa, assim você vai ser. Você está atrapalhando o que Deus diz. Deus olha para você e fala, não estou te entendendo. Eu estou falando o que vai acontecer, eu não estou falando se vai haver problema antes ou no meio. Para falar a verdade, já vou te adiantar, vai ter problema. E problema não significa que Deus não está agindo. Deus está agindo e Ele permite que as pessoas vivam o trâmite das suas escolhas, da sua vida. Deus não vai roubar os seus desejos, mais piores desejos que você tenha. Veja, querido, cada um vai precisar buscar Deus desesperadamente. Quantos estão ouvindo? A Bíblia fala sobre isso, de um último tempo. Ele fala que as coisas vão ficar feias demais, perseguição, luta, as pessoas vão te trair, vão dizer coisas feias a seu respeito. Algumas são verdadeiras, outras não. Ela fala de verdades que estão acontecendo, mas ele diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Vencerá. Isso não significa aquele que perseverar até o fim sem falhar nunca. Ele não está falando isso. Ele está falando a despeito dos acertos, dos erros, das dificuldades que a vida traz. Persevere, meu irmão. Se hoje tu mente, pare de mentir. Se tu xinga muito, para de xingar. Ih, pastor, acabei de falar um palavrão, agora eu tenho que me ajoelhar, rezar 3. Não faz nada disso. Simplesmente diga, Deus, coloque em mim o teu querer. Coloque em mim essa mudança, como o Bernard, no meio da frase, sem querer cantando aqui, ele falou uma coisa que é muito importante nessa palavra. Isso não vem de mim, vem de Deus. Mas vem de Deus não para o Pedro, porque eu sou pastor. Vem para você também que está aqui sentado. Agora, você que vai dar conta da maneira que recebe a mensagem e vive ela.
A gente tem que parar de colocar nas pessoas ou nas estruturas, ninguém me visita, ninguém vai na minha casa, ninguém me liga, eu estava doente, ninguém me visitou, meu aniversário, ninguém me falou. Querido, esquece isso. Passa a viver a vida com Deus, na palavra, aquilo que você ouvir, trate de viver. Para de botar nos outros a dependência da sua fé, do seu crescimento. Viva cada dia com Deus como se fosse o último. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Cada um vai precisar buscar Deus desesperadamente. Agora veja bem, isso aqui me leva a falar algumas coisas que eu tenho falado ultimamente. E quando Deus fala uma vez é importante, mas quando Ele fala duas vezes é muito importante. Veja, João 6, versículo 35 diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora e jamais terá fome. Eu quero que você olhe para mim e pense comigo. Deus está falando de quê? Aquele que vem a mim jamais terá fome. Será que isso é fome de comida? E a gente entende algumas questões da Bíblia dentro desse contexto. Agora, se nós buscarmos ao Senhor desesperadamente, deixa eu te perguntar se não é uma verdade para você. Quando é que tu busca uma coisa desesperadamente? Quando? E eu vou te responder. Quando você considera importante demais. Alô? Quando você considera algo muito importante, aí você busca com toda a sua força, você dorme pensando, acorda pensando, tudo que você faz transiciona, se alguma coisa está te roubando de ir para aquele lugar, tu larga aquilo e vai naquilo, largo tudo para ter aquilo. A Bíblia fala que o cara encontrou um tesouro no campo, ele vendeu tudo que tinha para pegar o tesouro, comprar o campo para ter o tesouro. O tesouro é Deus. Querido, se tem alguma coisa travando a tua vida, se você é alcoólatra, se você é adúltero, se você é mentiroso, se você é pedófilo, se você é um vacilão, se você é um religioso, se você é orgulhoso, se você acha que se basta, se você é rico, se você é pobre, aquilo que atrapalha você de olhar para Deus e dizer: Deus, tem como conviver entre essas minhas dificuldades? E o Senhor, Deus diz: tem, mas eu vou te limpar dessas coisas. Eu vou remover da tua vida essas coisas. O que mente não minta mais. O que rouba não roube mais. Se tu era pedófilo, larga isso para trás. Se tu era adúltero, esquece, abandona isso. Vive para sua casa. Vive para sua família. Sabe quando é que você faz isso? Quando você está desesperado. Quando você está envergonhado, quando você vê que não tem outro caminho. Isso só me faz lembrar da fome. Jesus falou isso, ele disse: olha, aquele que tem fome de mim, que tem fome, vem a mim que eu vou saciar a sua fome. Então veja, se a gente olhar para a fome e a gente se considerarmos importante aquilo que desejamos mudar, entenda isso, nada vai te deter. Querido, quando tu quer uma coisa, nada vai te deter. Como a fome. Porque é vital. Porque eu não posso viver sem isso, que eu preciso correr atrás. Fome de Deus. Então, se isso é importante para você, se você acredita que você não tem essa fome, naturalmente você não tem, peça a Deus. Diga: Deus, eu preciso, Deus, eu não aguento só ir na igreja, eu ouço a palavra, me dá um sono, eu começo a achar chato, demora muito. Entende, queridos? Está na hora da gente olhar para Deus e pedir para Deus aquilo que provém dEle, aquilo que Ele diz que dá. Então, se está faltando isso na tua vida, peça a Deus, fome dEle. Sabe o que me lembra isso? Por exemplo, assim, eu vejo agora minhas filhas e... sabe quando você está num lugar, no trem, por exemplo, e uma mãe lá está com o neném e ele começa a chorar, que ela não tem nenhuma vergonha, tira o peito para fora e dá na boca do neném? Quantos já viram isso acontecer? Eu não sei como você é como homem, eu quando vejo isso eu fico com uma vergonha, me dá vontade de abaixar a cabeça, olhar para o lado. Mas a mãe não quer mais saber. Ela pode ser linda, ela pode ser modelo, ela pode ser pobre, rica, ela pode estar em qualquer lugar, na padaria, na fila do banco. Se o neném chorar muito, ela já entendeu, querido, quando ele pede para mamar, dá logo. Tem até uma piada antigamente do Juquinha,
né? Não sei quantos aqui são da minha faixa etária, que dizia, quando o Juquinha quer, dá logo para ele o que ele quer. Porque o Juquinha ficava ali, até conseguir o que ele queria. É igual neném, querido. Quando o bebê chora, ele chora porque ele quer mamar. Então, sabe o que a mãe faz? Qualquer negócio. É capaz de tirar o seio para fora, no trem, na frente de um monte de pessoas e dar de mamar. Aí bota um lencinho por cima, para disfarçar. Mas isso, tem uma mulher aqui que não tendo neném vai chegar, ai, estou com muito calor, vai tirar o peito para fora, o seio no trem e fala assim, ai, que calor. Ninguém vai fazer isso. Agora, se o teu neném começar a chorar no trem, desesperado, parece que vai morrer. Aí tu fala, é agora. Não quero saber se as pessoas vão olhar, se não vão olhar, se é bonito, se é feio, se é pequeno, se é grande, se é magro, se é gordo. Veja, querido, é mais ou menos assim que Deus diz, aquele que vem a mim jamais vai ter fome. Ele não precisa nem chorar, ele precisa buscar. Batei e abrir-se-vos-á. Pedis e achareis. Veja. Então, o que falta então? Então, está faltando o que para que isso aconteça? Está faltando fome dele. Então, hoje eu vou falar um pouco, essa foi só a introdução, combatendo a anorexia espiritual. Quando vocês ouviram falar a palavra anorexia? E eu tenho falado já há algum tempo sobre isso. Agora, veja, eu só sinto fome quando eu estou de estômago vazio. Amém, queridos? É ou não é? Ou então quando alguma coisa me apetece. Já ouviram a palavra apetece? Alguma coisa me apetece, chama meus olhos, que você olha aquele 1000 folhas, ou então aqueles docinhos que tem um recheio morango assim, é cremoso com moranguinho, mesmo que artificial no meio, assim, na vitrine. Aí aquilo tu chama, né? Tu acabou de almoçar, mas aquele docinho me apetece. Tu só come porque ou você está com fome, ou porque aquilo chamou muito a tua atenção. Você ouviu a mente aqui? No dicionário, a palavra apetece significa ter apetite por algo. Significa também apetência. Mas olha que coisa interessante, ele fala vontade. Então, ter fome tem a ver com vontade. Eu preciso me organizar também na questão alimentar. Aleluia. Agora, o oposto disso se chama inapetência, ou seja, no dicionário, falta de apetite. Em outras palavras, falta de vontade. Preste atenção. Em outras palavras, inapetência no dicionário significa anorexia. Só que a palavra anorexia significa perda ou diminuição acentuada do apetite. Preste atenção, me acompanha. E tem uma outra palavra, anorexia nervosa. Nós estamos modernos já, né? Então, anorexia nervosa, no dicionário, significa distúrbio mental que remove o apetite. Aí, eu vou descrever lá para o Aurélio e vou dar uma nova entendimento para ele, uma nova descrição. Anorexia espiritual, diz Pedro, é a perda ou diminuição do apetite por Deus. Quantos ouviram? Se a anorexia é a perda do apetite natural, e se mentalmente eu não estou bem, eu perco o apetite, espiritualmente, anorexia significa perder a fome por Deus. A vontade, porque significa vontade. Eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de ir na casa de Deus, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Então, queridos, isso aí precisa ser combatido. Eu só vou sentir fome física quando o meu estômago estiver vazio. Então, a fome tem algumas peculiaridades, eu falei isso outro dia. Se eu não sentisse fome, não desejaria comer. E isso ia gerar um problema na humanidade muito grande, porque as pessoas iam ficar fracas. Eu não sinto fome, estou trabalhando há 5 dias direto, não comi nada, e nem me toquei. Não, quando tu não come, meu irmão, dá um vazio interior. Quando você ouvir essa expressão? Se eu também, se não tivesse fome,
eu não teria prazer em comer. Porque fome está ali. Tu gosta de comer com todo mundo brigando na mesa e discutindo? Não gosta, né? Então, comer está ligado ao prazer. E a gente vê muito essa expressão, obrigando a criança a comer. Comer obrigado é a pior tarefa que tem para filho, é quando um não quer comer. Na minha casa, eu tinha 2 filhos. Um comia muito e o outro não comia nada. E era uma confusão. Que um falava, tu tem que comer. E para outro ele dizia, para agora. Então era difícil o negócio. Era complicado. E às vezes, quando a gente saía, o que não queria comer, a que gostava de comer, metia o garfo no do outro. E ficavam os dois com cara de completei a parte. Então, veja, comer obrigado não é uma coisa boa. Não é bom. O instinto da fome, eu fiz essa pesquisa e já preguei outro dia sobre isso, ele é maior do que o estímulo sexual. O estímulo da fome, ele é maior do que o estímulo do medo. Quando você age sobre medo, você é capaz de sair gritando sobre o adversário. Mas o da fome, ele faz você criar estratégias. Você começa a pensar, o que eu vou fazer para me resolver esse negócio? Essa semana eu vi um vídeo, alguém passou esse vídeo para mim no WhatsApp, de um cara assim, chegou na rua, um cara bem vestidinho, até bonitão, aí ele chegou na rua, falou assim para as pessoas que estavam comendo no restaurante, pô, me dá um pouquinho da tua comida. E os caras no restaurante falaram, não, o que me dá um pouquinho da minha comida? Aí ele foi em outro restaurante, num grupo de jovens, falou, pô, vocês me dão um pouco da comida de vocês? E todo mundo fez assim, não. Aí mostra uma pessoa dando umas esfirras para um mendigo, né, num parque, e aí o mendigo agradece, começa a comer, aí esse mesmo cara senta do lado e fala assim, pô, tu me dá uma esfirra dessa? Aí o mendigo falou, pode pegar. Aí ele está, a moral da história, aqueles que não têm nada, compartilham tudo. Querido, veja bem, eu não estou falando nem de uma lição de moral aqui, o que eu quero falar para você aqui é que a fome, ela tem um instinto fortíssimo e faz você fazer qualquer coisa. Eu já falei aqui sobre as madrugadas, quando você não tem nada e tu abre a geladeira, aí tu olha e fala assim, pô, tá mal, esse queijo tá branco, mofado. Aí tu vai na televisão e aquele vazio interior continua te chamando, aí quando dá um intervalinho, plim, plim, aí tu, pô, tem que fazer alguma coisa, aí tu abre a geladeira, é o mesmo queijo, mas você já olha para ele diferente. Aí você pensa, eu acho que tem um pão, mas você apertou ele, parecia que tinha uma pedra ali dentro. E aí você falou, deixa o queijo, deixa a pedra. Aí tu foi continuar tentando assistir o filme, mas quando ele fez plim, plim, o vazio fez esse pão, bom. Aí você falou, e agora? Aí você já pensou, pô, esse pão que parece pedra pode virar uma torrada, e o queijo, se eu raspar, vai virar uma coisa maravilhosa. Você raspa, corta o pão, bota no forninho, pega o queijo, raspa, faz de conta que não tem problema nenhum. Se cheirar, fica horrível, ainda mais queijo Minas. Aí você pega aquele queijo, joga por cima do pãozinho, e tem um orégano aqui, não é orégano não, rapaz, isso aqui é um gorgulho, algum bichinho, mas tudo problema, aí tu joga por cima daquilo, mete no forno e vai assistir, e quando dá plim, plim, tu fala, deve estar pronto, chega lá, vou beber o quê? Ih, não tem nada. Pô, meu irmão, torrada dura com queijo velho e gorgulho por cima, com água fica complicado, mas aí você lembra que tu tem um pé de limão lá, que não está na época, mas tem uns 2 que estavam meio assim lá no pé. Aí você fala, é esse mesmo, aí tu corre rapidinho antes que dê o plim-plim, e tu vai lá, pega o limão, espreme, aí tu senta, aí come aquela torrada dura com uma limonada passada, que quando a limonada está passada também é dose. Mas por que a gente vai fazendo assim? Porque a fome, ela é forte, ela é poderosa, ela é mais forte do que o desejo sexual. A não ser que o cara seja um tarado. Porque se não for um tarado, se você está numa fase e não há um consenso para o ato sexual, você fica chateado, mas passa. Os jovens não sabem o que é isso, mas... Agora, a fome não. Esse negócio de que sono alimenta, irmão, só se tu tiver um sono rápido. Que se tu tiver um sono lento, a hora que tu deitar na cama com fome, e tu deita para cair, aí tu deita para... Aí tu volta a pensar, o que é que tem mesmo na geladeira? Queijo velho, e uma torrada que parece pedra. Aí tu é capaz de levantar e comer aquele negócio. Então, queridos, veja, a fome é fundamental.
para a sobrevivência do ser humano. O instinto é tão forte que o diabo usou isso contra Jesus. Jesus estava jejuando, ele falou, se tu és o Filho de Deus, se tu és, transforma o pão em pedra, ou a pedra em pão. Para tu ver quanto é forte, até para o próprio Deus ser tentado na face da terra. Já tinha dado certo com Adão. O fruto era apetitoso, desejável, dava vontade de comer. Então, essa questão da comida, né, ela tem duas coisas importantes que podem estar causando uma anorexia espiritual, uma falta de apetite por Deus e pelas coisas de Deus, uma inconstância na tua vida espiritual, falta de substância, de sequência, de equilíbrio. Duas coisas pode estar acontecendo mais outras, eu vou falar duas só. Primeiro, o que uma anorexia física está gerando? Pode ser a mesma da espiritual. Você está doente e isso está te roubando e fazendo você não ter apetite. Alguma coisa não vai bem. Quando tu está no hospital, e as pessoas que já ficaram no hospital, quando estavam doentes, você sabe, você não tem fome. Uma vez eu fui operar lá no Miguel Couto, irmão, eu já não estava com fome. A minha mãezinha levava quibezinho para mim e eu sabia que ela ia chegar. O cara me trouxe um negócio no prato que eu não sabia se era peixe e frango. Aí eu perguntei, que negócio é esse? Ele falou, é fígado. Eu falei, meu irmão, não é possível que isso é um fígado. Por quê? Porque a alimentação tem a ver com o visual também. Vai guardando tudo isso aí. Mas por que acontece às vezes isso? Porque você está indisposto, o estômago está embrulhado, está tomando muito remédio, você perde o apetite. Alguma coisa não está bem, para causar em você uma falta de apetite espiritual. Eu estou falando no natural, vai pensando no espiritual. A outra coisa que também pode estar acontecendo, como segunda, que é muito séria, né? Eu nunca me esqueço da minha sogra, que uma namorada do meu, nem casou com ele depois, mas ela namorava o meu cunhado, e ela foi comer com ele, e ela minha sogra adorava fazer comida, né? Preparava aquele banquete, e a moça foi comer, dona Rita, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Vamos comer. Aí comeram, e aí a Ritinha falou assim, minha filha, tu queres mais alguma coisa? Ela falou, não, já estou de bucho cheio. Ela ouviu aquilo, ela falou, não é mulher para o meu marido, para o meu filho. Não é mulher para o meu filho, estou de bucho cheio. Uma questão pode estar acontecendo com você, para você não ter apetite espiritual. Você está de bucho cheio de outras coisas que estão enchendo a tua vida, que não dão para você um desejo, uma vontade, uma fome pelas coisas de Deus. Cheguei onde eu queria. Você está alimentado por muitas coisas, cheio demais para ter fome de Deus, que não te cobra, que não te obriga a comer, que não fala, se tu não comer não vai ver televisão. Deus não fala isso com você. Deus te dá liberdade de ação. Deus espera 10 anos, se for preciso, para você ter fome dele. Mas por que eu não tenho fome, pastor? Eu estou na igreja há 10 anos. É porque tu está cheio de outras coisas. Tu assiste o culto, mas tu está pensando, quando vai sair daqui, o que é que tu tem que fazer? Tem que ligar para aqui, porque amanhã não sei o quê, porque não sei o que lá, porque está aqui, está preocupado com 200 coisas, sua cabeça não está aqui. Preste atenção nisso, amigos. Já que nós viemos à igreja, vamos prestar atenção na palavra e não ouvir a palavra como se fosse para alguém que eu conheço. A palavra é para mim. Eu preciso. Para quê? Para me alimentar. A palavra de Deus é alimento para a minha vida. Quantos estão ouvindo até aqui? Então, queridos, todos nós temos sido tentados a nos fartar sem pensar. Essa semana eu estava ouvindo o começo da campanha da Dilma, e sabe, uma das coisas bem claras em relação a isso, ela está dizendo, porque no meu governo as pessoas tiveram oportunidade de adquirir bens. Quantos já ouviram isso? Isso aí, queridos, sabe por que eles estão fazendo essa movimentação? Porque o Brasil está caindo na sua balança comercial. Por quê? Porque está produzindo e ninguém tem dinheiro. Aí, sabe o que eles estão fazendo? Forçando os bancos a te dar crédito. E você, que às vezes vai com um apetite desesperado, vai lá e compra em 24 vezes na Casa Bahia.
sem parar para pensar, será que eu preciso mesmo disso? Será? Outro dia uma pessoa falou, minha geladeira queimou, comprei outra. Eu sou de uma época que tu pensava 100 vezes antes de comprar uma geladeira. E não era duplex ou com água, não, aquela geladeirinha mesmo, Consul, que você ficava do lado do vendedor, assim, humilde, perguntando, quanto é, moço? É isso aqui, 350. Não tinha esse negócio de pagar em 24 vezes, sou de uma época, querido, que tu entrava na caderneta de poupança e o gerente olhava assim, o que está querendo aqui, meu irmão? Eu quero só um cofrinho, moço. Ninguém oferecia crédito, ligar para você e falar, olha, nós somos Santander, estamos oferecendo para você uma linha de crédito. Não tinha esse negócio não, querido. Aí sabe o que acontece? Nós falamos, mas melhorou muito. Inclusive o endividamento das pessoas melhorou muito. As pessoas estão até aqui de dívida. Aí quando chega em casa, em frente à sua geladeira, ou sua televisão plasma de 60 polegadas, não tem paz no coração para assistir um programa. Então, nós estamos sendo tentados a nos alimentar, a nos saciarmos, a termos desejos, a ficarmos desesperados para ter coisas. Quantos estão ouvindo? A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado quando sentar na mesa dos poderosos. Eu vou te dizer, sabe o que é esse poderoso aqui? Não é só questão de reis ou políticas ou qualquer outra história, não. Cuidado quando tu sentar na mesa dos desejos poderosos que o mundo quer dar para você. Porque são esses desejos que muitas vezes estão levando as pessoas para longe de Deus. O diabo, às vezes, ele quer te arrebentar financeiramente. Alguns ele prospera. E aí, a prosperidade se tornou o problema da pessoa. Assim como para muitos a miséria ou a pobreza. Então foi por aí que o irmão orou, Pai, não deixa eu ficar rico demais a ponto de te esquecer e pobre demais a ponto de blasfemar contra ti. Então, meus amigos, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Esse poder de persuasão, de fazer a gente ficar tão ligado nas coisas. Eu preciso fazer uma pós, eu estou fazendo um curso, eu não estou tendo tempo, é só por 2 anos. 2 anos pode significar a tua morte espiritual. Não tem como você me dizer que está tudo bem. O resultado é óbvio. É a sua vida, seu crescimento. Eu não cresci nem desci, permaneci o mesmo. No reino de Deus, você andou para trás. Por quê? Porque o Deus que criou o universo fez ele mover o tempo inteiro. Então, quando você para, você andou para trás. Como é que eu resolvo isso? Esvaziados de Deus em troca de coisas que o mundo está me oferecendo. Como é que eu resolvo isso? É muito simples. Se nós estamos famintos pela mesa do mundo, às vezes desejando, vamos ser honestos, às vezes invejando, às vezes flertando, às vezes negociando o teu caráter, os teus princípios. Então, se nós estamos mais famintos pela mesa que o mundo nos oferece, naturalmente vamos perder o apetite por Deus. Não é uma regra, porque se eu inverter a ordem das coisas, quantos estão ouvindo ainda? Se eu inverter a ordem das coisas, abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios 1, versículo 16. Vou ler só a partir do 16, se quiser você lê em casa, né? Diz aqui, todos ali? Eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Para quê? Para viver na riqueza ou na pobreza. Paulo falou, eu aprendi a ficar bem quando eu estou bem financeiramente, quando eu estou passando as maiores lutas. Então aqui a oração tem sido essa. Pai, eu oro para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê?
tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança com Deus. Olha que lindo. Qual a excelente grandeza do seu poder sobre vocês, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja, querido, o que isso tem a ver com o nosso no texto aqui? Veja, Deus nos fez assentar nas esferas celestiais, preste muita atenção. Deus nos fez assentar nas esferas celestiais com Cristo Jesus pela fé. O que significa isso? Se eu creio em Cristo, eu estou espiritualmente assentado com Ele. E aí o que acontece? A revelação de quem eu sou, de quem Ele é, do que Ele tem para mim, de tudo que eu posso naquele que me fortalece, está à minha disposição. Não é religião, é vida. Se eu não vivo, é religião. Por quê? Eu falo, mas não vivo. E se eu falo e não vivo, na verdade é porque eu não creio. E se eu digo que creio, há uma luta interior em mim que não me traz um momento de acomodação. Eu creio que isso é o ponto dos últimos dias. Nós estamos inquietos. Nós queremos alguma coisa que seja mais do que assistir um culto, alguém falando de Deus para mim. Como que isso vai mudar? Quando você pegar o que eu falei e ir muito além do que eu estou falando. Porque o que eu orei é o que Deus tem para você. Revelação do conhecimento de quem Ele é, de quem você é, do que está disponível para você, da mesa que o Senhor colocou para você. É isso que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Mas aonde a gente se aperta? Por que as coisas não acontecem? Veja, querido, o mecanismo de defesa que Deus deu para a sobrevivência humana é a fome, por incrível que pareça. Aquilo que está matando os nossos irmãos na África, em outros lugares, não só na África, aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, não deveria ser assim. Politicamente falando, se os políticos tivessem vergonha na cara, eles não fariam nem campanha eleitoral, seriam eleitos pelo seu trabalho. Ao invés de gastar milhões em campanhas, fazendo a gente parecer idiota de ouvir aquela história toda lá, como se fosse verdade. Ninguém está preocupado conosco, ninguém está preocupado com os ribeirinhos ou com os nordestinos. Ninguém está preocupado com a educação, com a saúde, ninguém está preocupado com nada. Eles estão preocupados em se eleger. Eu não estou falando para você não votar, eu vou votar da pessoa que eu considero melhor para eu votar. Porém, eu não tenho nenhuma dúvida, eu voto, e falo abertamente, vou votar na Marina, já votei, vou votar de novo, mas ela é perfeita? Não! O maior problema da Marina é governar num país corrompido. Ela tem altos princípios, os princípios de Deus estão naquela mulher, mas ela vai governar num país corrompido. Como é que você vai conseguir um negócio desse? Eu não sei. Aprendi isso com meu sogro, Pedro. Avança. Com tudo isso de safadeza que nós vivemos, nós avançamos, saímos de uma ditadura para um governo democrático. E a gente precisa entender, talvez eu não estou falando para você votar na Marina, porque eu não faço cabresto eleitoral aqui, vote em quem você achar que é melhor, mas procure saber quem é. E se ele arrumar um emprego para você, não vote nele. Não vote em pessoas que compram o seu voto. Vote em pessoas que têm programa, projeto, que têm testemunho de vida, que têm um background de histórico, de realizações honestas. Que quando os escândalos vêm, eles virão, ela se defende honradamente. Nós estamos vivendo um tempo, querido, ou a gente acorda, ou nós vamos nos ver embriagados pelo mundo.
Aí agora, não precisa ser política não, irmãos. A televisão, ela faz você, sabe, pensar que está tudo bem. Aí as pessoas ficam vendo, para mim é um ridículo aquilo, as pessoas ficam vendo aquelas novelas, aquela ostentação, aqueles banquetes, aqueles caras todos bonitos, com carros lindos, e está todo mundo feliz, e todo mundo é safado. Um pega a mulher do outro, a outra pega a namorada da outra, é uma confusão. Nós estamos ali, absorvidos por esse sistema, porque eu preciso me distrair. Olha o nome, eu preciso me distrair, está se distraindo mesmo. Ocupe o seu tempo com Deus. Busque o Senhor enquanto você pode. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, já indo para o final. Mateus 6, versículo 25. Observe. Vou começar no 24. Vou começar no 23. Vou começar no 19. É lindo esse texto. Quantos estão ouvindo? Quantos estão lendo? Estou sem sinal, pastor. Acabou os créditos. Mateus 6,19. Diz aqui. Sabe como é que eu gosto de ler a Bíblia? É assim, ó. Vou te mostrar como é que é bom você ler a Bíblia. Pedro, Deus falando comigo. Pedro, não ajunta tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem come tudo. Onde os ladrões vêm roubar você, Pedro. Pedro, versículo 20. Mas ajunta tesouros no céu, Pedro, aonde nem traça nem ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha aqui isso, irmão, olha para mim. O que te dá mais valor hoje na sua vida? Tá uma onda de roubar lá em Palmares. Agora não vou vir ao culto aos domingos, que eu estou com medo, sabe, vou ficar em casa. Não. Lógico que eu não quero que roubem minha motinha, que eu consertei a duras penas. Eu não quero que o cara entre e pegue o meu micro-ondas, que você pagou em 6 vezes na Casa Bahia. Mas veja, querido, aonde está o teu tesouro? O que é mais importante na tua vida? E Deus não está falando, então deixa a casa aberta, porque isso não importa. Ele não está dizendo isso. Ele está falando só assim, cuidado, aonde você tem a ênfase da sua vida. O que é mais importante para você? As coisas que você compra ou as coisas que você acumula no céu? As verdades que você ouve e caminha para elas. Eu brigava sempre com minha sogra. Então agora eu pedi perdão para ela. Aí ela me liga esculhambando. E eu fico calado e peço, me perdoa. Dando certo. Eu digo, eu te amo. Me ama o quê? Que tu me ama? Amo sim, sogrinha. Acumular tesouros no céu não é depositar dízimos e ofertas na igreja, amigo. Está pensando que eu vou falar disso? Fazer uma segunda oferta hoje à noite para você acumular tesouro no céu? Dízimo e oferta é para você mostrar o seu grau de confiança em Deus. Porque não sou eu que vou devolver para você, é o Senhor. Foi Ele que prometeu, conversa com Ele. Observa aqui, coisa linda. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a tua luz, terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas você tem. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro, que é mamon. Veja. O que ele está dizendo aqui não é você não trabalhar ou não guardar dinheiro. Ele está dizendo de não deixar que essas coisas sejam o seu Senhor. Como é que eu sei isso? Eu não abandono Deus por nada nesse mundo. Nada, pastor, vou ter que fazer uma pós, não vou poder vir aos cultos às quintas-feiras. Mas, estou ligado, pastor, como é que foi a palavra? Estou ouvindo, já soube da palavra, estou vendo, estou lendo o devocional, não abro mão de orar, de ter o meu tempo com Deus. Irmão, se tu tem 8 cursos, não vem só em 4, 50% da tua busca na palavra está perdida. Então você tem que recompensar ela de outra maneira.
E ele está dizendo uma coisa muito simples: você tem que tomar cuidado, porque existe um desejo de assenhorar você. Ou é Deus, ou é o mundo. Ou são as coisas que querem dizer, você pode, você pode, você pode. Ou o Deus que pode todas as coisas na sua vida. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicará demais a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que mantimento, e o corpo muito mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vocês muito mais valor do que elas para Deus? O que você acha? Qual de vocês poderá aumentar 1 centímetro no seu tamanho? Quanto ao seu vestuário, por que vocês andam tão preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu digo para vocês, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um dos lírios do campo. Pois se Deus hoje veste a erva do campo dessa maneira, que existe e amanhã é lançada no fogo, não vai vestir vocês muito mais, homens de pequena fé. Por isso não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios também procuram, aqueles que não têm Deus, os sem Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de tudo isso. Então agora você vai entender aquilo que eu falei da inversão. Em vez de você ir abandonando devagarzinho as coisas de Deus em nome da sua responsabilidade, Deus está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mas o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Deus não é contra você trocar o seu carro, comprar o seu Fusca, comprar a sua Ferrari, você comprar uma casa, reformar a sua casa, botar uma banheira de ouro. Deus não é contra nisso. O que Deus está falando, cuidado quando você coloca as obras, as mudanças, as transformações que você precisa e a sua casa na frente de uma relação comigo. É como se você estivesse dizendo para Deus, não dá para eu crescer e ao mesmo tempo, Senhor, te servir. Você está me atrapalhando. É só por 2 anos, depois eu volto para a igreja. Não! Buscai o Senhor em primeiro lugar. Se você está passando um momento de decisão, se você precisa avançar e crescer, Deus sabe que você precisa. E aí, mais do que nunca, buscai o Senhor em primeiro lugar. E Ele vai acrescentar as outras coisas que você precisa, ao invés de esquecer Deus e buscar as outras coisas que você precisa, como se Ele não quisesse te dar ou não fosse capaz de te dar isso com Ele. Quer saber como vai funcionar? Você está bem, está crescendo, está melhorando, está namorando. Quer saber se é de Deus? As coisas de Deus me aproximam mais dele. E às vezes elas até seriam de Deus, mas você não soube usar. Não estão ouvindo o que eu estou falando? Fome é um mecanismo de Deus para a tua vida. As suas necessidades são um mecanismo de Deus para a sua vida. Pô, então ele está feliz porque o Brasil está querendo consumir. Não. É um mecanismo de Deus para você olhar e falar, Deus, eu posso até fazer um monte de loucura, ficar com cheque sem fundo, quebrar no cartão, eu posso dar trambique na praça, eu posso trocar 6 por meia dúzia, mas eu posso ter todas essas coisas se eu tenho o Senhor em primeiro lugar. E pode ser que eu não tenha todas as coisas, ou tenha de uma outra forma, ou tenha muito além daquilo que eu estava achando que era bom, mas eu não posso deixar de ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não estão ouvindo o que eu estou falando? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Cuidado, irmãos, para não trocar a tua fome que deveria estar conectada em Deus por coisas. Jacó e Esaú são um ótimo exemplo disso. No fundo, Deus amava Jacó e Esaú.
O direito da primogenitura era de Esaú. O direito de viver a prosperidade de Deus é sua. O direito de desfrutar o melhor dessa terra. Mas não tente fazer isso sem o Deus da terra. O Deus do mundo, o Deus que criou todas as coisas. Pergunte a Deus, será que isso é bom para mim? E às vezes é bom, mas você tem que aprender a usar. Queridos, eu não queria ficar rico, milionário. Eu não gostaria de ficar rico e milionário. Porque eu temo que eu não sei se eu vou saber me comportar. Eu não sei se eu vou confiar nas pessoas que vão me chegar perto de mim. Eu já convivi com muita gente rica que às vezes o melhor amigo dela é o motorista. Às vezes o melhor amigo dela é o porteiro do prédio, porque ela não confia em ninguém. Todo mundo que se aproxima dele, se aproxima por interesse. Políticos também têm isso, não é? Só se aproximam da pessoa quando tem interesse. Se o cara ganha, maravilhoso. Se o cara perde, esquece até o nome dele. Eu vou dizer uma coisa para você, amigos. O Espírito do Senhor está aqui, está dizendo para você, meu filho, eu te amo tanto. Dói, meu coração dói olhar para você e ver que você não está desfrutando de tudo que eu te dei. Tu gostaria de chamar teus filhos todos? Olha, eu tenho uma família grande agora, né? Aí eu chamo todo mundo para almoçar no domingo e falo, e aí, vocês já almoçaram? Porque esse banquete é só para mim. Só eu que vou comer. E os meus filhos ficarem em pé aqui. Ou o meu neto falou, vovô, posso comer uma batatinha? Não, não dá não. Você não almoçou em casa não? Tem sobremesa? Tem, mas é minha. É horrível isso. Você ter tudo e não compartilhar. Deus não é assim. Deus diz, se você quiser, basta você me obedecer. Parece que Ele está te pedindo alguma coisa assim, uau, é o melhor caminho que você tem, o caminho de segurança, você buscar o Senhor e dizer, Deus, como é que eu caminho nesse caminho? Basta você olhar para a tua palavra, a palavra de Deus. Você sabe muito bem quando tu está fazendo a coisa errada, mentira ou verdade? Todos nós aqui sabemos, crentes ou não, todo mundo sabe quando está errado nos caminhos de Deus, né? A gente conversou aquele dia ali fora, ela fazia um monte de besteira. Todo mundo sabe. Por quê? Porque nós fomos chamados para Deus. O Espírito dele está sobre a terra. Se não está dentro de você, não está porque você não deixou entrar. Ele disse, eu estou na porta batendo. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar. E vou morar contigo. Agora, se eu bato na porta e você diz, estou ocupado, estou fazendo coisas ótimas, pô, que vidão, pô, estou zoando. Se tu está querendo viver a vida que tu quer, por que tu está reclamando? Onde é que está Deus quando a coisa aperta? Ele está no mesmo lugar. E hoje Ele está aqui, batendo na porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar. E aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles que têm fome, jamais terão fome de outras coisas. Significa o quê? Que eu não vou querer, então, me casar, trocar de carro? Não, significa que essas coisas sempre serão menos importantes do que a presença de Deus. Se aquilo que eu ganho, que eu conquisto, que eu adquiro ou que me dão, toma o meu coração, eu prefiro perder essas coisas para manter o meu foco em Deus. Jacó olhou para o seu irmão que dizia, pô, isso aqui é só primogenitura, pô, me dá um pouco dessa sua sopa de lentilha, só vou te dar se você abrir mão do seu direito de primogenitura. Dessa pode ficar para você. Não, eu quero que você ore. Tá bom, eu dou para você o direito de primogenitura. Então toma aí a sopa de lentilha. Significa, irmãos, os desejos do mundo. Muitas pessoas na casa de Deus, onde Deus está botando um banquete para você, estão mais atrás daquilo que o mundo pode te conceder. Eu quero que você pense nisso hoje. Hoje nós temos uma ceia, pão e vinho. As pessoas estavam indo para a igreja, pô, vamos comer, porque o pão e vinho acontecia na hora do jantar. E Paulo olhou aquilo e falou, olha só, vamos parar aqui. Se tu está com fome, come em casa. Porque aqui nós queremos alimentar as pessoas com pão e vinho. Deus, palavra,
sacrifício, alegria, esperança. Então, não é porque ele era usura, não, egoísta, é porque as pessoas estavam indo com um foco errado. As pessoas estão vindo para Deus com foco errado. Deus me abençoa, Deus salva meu casamento, Deus cura, Deus me liberta, Deus faz tudo isso. Mas por que não pedir, Deus, entra no meu coração primeiro, entra na minha vida. Deus, sacia minha fome. Deus, me dá uma fome por você que nada nesse mundo vai tirar. E não significa que tu vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Significa que quando tu vier num culto e ouvir a palavra, você vai pensar, caraca, isso aqui não é para meu pai, é para mim. Uau! De que maneira eu posso ouvir a palavra e absorver? Humildemente pensando, essa palavra é para mim. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estariam com muita dificuldade de ouvir a palavra. Elas não teriam mais a fome por Deus. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa sendo oferecida, amigos. Fala a verdade. Fala a verdade. Ninguém consegue no mercado fazer compras de mês, para uma família de, como eu tinha, de 6, 8 pessoas, com menos de R$500. Você não consegue. Mas R$500 é um salário mínimo. Aí a pessoa tem que arranjar um outro emprego. E um biquinho. E às vezes um trambiquinho. Para quê? Eu preciso de mais, e mais, e mais, e mais. Sabe por quê? Porque o mundo está oferecendo muito. Nessa noite, eu trocaria tudo isso, deixar de lado e dizer, Deus, tem alguma coisa que eu aceitei que me roubou do Senhor? Deus, tem alguma coisa que eu peguei que não devia ter pegado? Tem alguma coisa que o Senhor até me deu, mas eu estou usando de forma errada? Tem alguma coisa, Deus, que está me afastando de Ti? Está roubando a minha fome de Ti? Porque se tem, eu quero jogar fora hoje. Joga fora. Joga fora, irmão. Não troque nada. Não troque nada. Não troque Deus por sopa de lentilha. A primogenitura de Jacó, de Esaú, que veio para Jacó, significava: o melhor vai ser seu. Sabe o que significa isso para nós? Deus nos deu o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? Opa, agora eu virei crente, agora eu vou comprar um carro, eu vou trocar de casa. Não, o melhor de Deus é Deus. Quando Ele está dentro do seu coração, eu vou chorar, eu vou sofrer. O outro, eu estava que eu não podia andar. Minha mãe sabe, nem sabe, não estou sentindo nada. Queridos, eu estava assim, agora eu estou aqui, ó. Eu não estava fingindo, ela sabe, ela é massagista. Entendeu, irmãos? O melhor de Deus é eu saber que ainda com dor eu venho no culto. Ainda que em dias horríveis eu vou manter a minha palavra. Irmão, eu fiquei de pagar hoje, eu não consegui. Mas eu estou ligando para te pedir desculpa. Desculpa porque tu é mó safado. Não, cara, olha, eu fui safado a vida inteira, mas agora eu não quero mais ser assim. A partir de hoje, eu quero te pedir perdão e eu vou acertar com você. E também não vou dizer o dia que eu vou acertar se eu não sei. Eu vou passar e amanhã eu vou falar com você. Eu estou te ligando porque era hoje e não aconteceu do jeito que deveria. Palavra. O mundo está cansado de gente sem palavra. E está assim de gente no reino. Um homem do mundo, você pode esperar dele marcar com você e não ir. Mas um crente, o peso é dobrado e ainda cai sobre a conta de Deus. Eu não sei de você. Deus está me chamando para uma coisa que eu não sei nem dizer o que é ainda. Eu sei que é novidade. Deus vai me dar coisas lindas na minha vida. Eu estou com 57 anos, eu estou me preparando para o melhor da minha vida. O melhor, amigos, o melhor, o melhor. E sabe qual é o melhor? Uma casa na praia, um carro portado? Não, o melhor é ir para onde Deus quer que eu vá. Ainda que seja o céu, não tem lugar melhor de estar do que no centro da vontade de Deus. Pense nisso. Tu está sem vontade disso? Tu está sem fome disso? Tu não tem sede de Deus? Simplesmente fazer a coisa errada já não te aborrece mais? Então você precisa se arrepender. Precisa dizer: Deus, aonde foi que eu parei? Aonde foi que eu perdi a visão do Senhor? Eu comecei falando sobre geração,
Você viu a minha geração aqui? Está incompleta, minha filha Jaque não está aqui. Mas talvez um dia ela esteja escrevendo um livro, dizendo, o dia em que eu encontrei o Senhor de novo. Talvez seja o primeiro dia, de verdade, onde eu tive que escolher. Eu não sei, irmãos. Eu não sei, mas eu te digo uma coisa. Eu tenho fé que esse dia vai chegar. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Talvez você precise disso nessa noite. Por você. Eu preciso para minha filha. Mas você está bem? Eu não estou, mas eu estou preocupado com ela. Nesse momento, preocupe-se com você. Esse é o momento egoísta mesmo. Eu preciso estar bem com Deus para poder dar. Eu não posso ajudar alguém se eu não estou aguentando comigo. Eu não posso aconselhar se eu não vivo do conselho que eu quero dar. Às vezes, por misericórdia, Deus permite que uma mula fale no lugar dele, uma pedra. Mas esse não é o princípio que Deus usa sempre. Deus quer mudar você. Deus quer fazer você desfrutar o melhor dessa terra. E aí, queridos, nós vamos ver a nossa geração toda nos caminhos do Senhor. Talvez um neto fale um palavrão. Talvez em algum momento ele diga, eu não quero ir na igreja, mas eu vou manter os meus olhos fixos no Senhor. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia vão continuar seguindo aqueles que temem ao Senhor de eternidade a eternidade. Se Deus teve misericórdia de mim, hoje eu estou aqui, vai ter do meu neto, vai ter da sua vida, da sua família, da minha filha, de toda a terra. Deus não faz acepção. A diferença entre nós e o maior safado que pode haver ali é Deus quando entra na vida da pessoa. Agora, se você está vivendo com esse Deus e nada está acontecendo, tem um texto que diz, se eu estou vivendo assim, eu sou o mais miserável do que qualquer pessoa que nunca conheceu Deus. Por quê? Porque eu digo que conheço, mas não vivo como quem conhece. Eu quero orar por você nessa noite. Pão e vinho. E eu vou fazer um ato profético aqui. Quero pedir a dona Conceição e a minha mãe, pega o banquinho para minha mãe aqui, que vocês vão servir a ceia comigo hoje, ok? E eu queria pedir, como uma sequência de geração, que a Moema e essa filha Eva assistiram. Deixa eu pegar ela. Vou para aquele lado, não quero vamos ficar de pé. Quero que você, nesse momento, pense na sua vida. Pense naquilo que Paulo falou. Está na igreja. Talvez você não saiba muito que negócio é esse. Está vindo, mas não entendeu. Você está relutando porque você é um homem bom, uma mulher boa. A maior dificuldade que eu tive para me converter, sabe qual é? É porque eu sempre fui um cara bacana. Eu sempre fui um cara de princípio, um trabalhador, respeitador, nunca zarei mulher dos outros, nunca dei convite a ninguém. Não roubei, não matei. Então, isso eu entender, eu precisava de Deus. Mas quando ele entrou na minha vida, aí toda a minha casa foi transformada. Meu pai já está na glória, se converteu. Minha mãe que tinha todo um princípio, está firme.
Está sentado, né? Orar, em nome de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, se primeiro dessa reflexão. Paulo falou, feche os seus olhos e avalia dentro de você. Como é que está isso? Quem é Deus para mim? Meu Deus, quem é o Senhor para a minha vida? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor na tua vida? Ele quer te dar o melhor dessa terra, ele quer que você desfrute, e não que somente venha à igreja, somente ouça discursos, ou sermões, ou palavras. Deus quer que você seja um instrumento, ele quer usar você, ele precisa estar dentro de você, ele precisa
Nós não vamos te dar salvação, nós não vamos orar para aquele que dá a salvação entrar no seu coração. Se há mais alguém aqui que queira isso, levante sua mão. Nós vamos orar para as pessoas antes da ceia. Deus abençoe. Um ato de fé, de coragem. Sabe quando você quer mudar? O que você faz? Eu saio de um lugar que eu não queria mais e vou para um outro lugar. No ato de fé, você que levantou a sua mão, já tem alguém com você, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Vem com essa pessoa. Se você levantou a sua mão e ninguém chegou perto, você vem cá também. Você que quer, não sabe nem o que significa levantar a mão para Cristo, venha assim mesmo. Venha levar o seu coração para Jesus. Vem sair aqui hoje com a certeza que Deus vai com você. Passado e nos dá um novo começo, porque a partir de hoje